Eu preciso de ti. Mãe, vem me abraçar. Mãe, vem me abraçar. Eu preciso de ti. Mãe, vem me abraçar. Eu preciso de ti. Boa noite a você que está nos acompanhando agora. Seja bem-vindo a esse momento de oração. Nós somos a comunidade do Lar de Maria. Hoje nós estamos em mais uma caminhada e vamos começar esta noite cantando Mãe, vem me abraçar. Mãe, vem me abraçar. Eu preciso de ti. Você já deve conhecer essa música. Se você já conhece, canta junto conosco. Mãe, vem me abraçar. Eu preciso de ti. Mãe, vem me abraçar. Eu preciso de ti. As coisas desse mundo me chamam a atenção. Sinto vazio em meu peito. Como os meus joelhos e olho para o céu. Desejo tua presença ao meu lado. Mãe, vem me abraçar. Eu preciso de ti. Mãe, vem me abraçar. Eu preciso de ti. Nós vamos parar de cantar nesse momento. Eu convido você a colocar a mão no seu coração aí na sua casa. E vai orando por você agora. Vai desejando a intercessão, vai clamando a intercessão da mãe. Fala para você mesmo, mãe. Eu clamo a tua intercessão agora. Eu clamo a tua intercessão sobre mim, sobre a minha vida. Vem, mãe, visitando o meu coração nessa noite. Visitando todo o meu ser. Visitando a minha mente. Me tirando toda distração, mãe, nessa noite. Que eu possa estar com meus ouvidos atentos para escutar a tua vontade, para escutar a palavra. Que eu possa estar com a minha mente lavada, que minha mente possa ser lavada agora. Vem, ora por mim agora pela tua intercessão. Vai dando Espírito Mãe na sua vai se esvaziando de mim, vai se vai abrindo a porta do coração para que a mãe vai se esvaziando.
Abraçados por ti, derrama tua unção sobre nós. Espírito de cura, Espírito de libertação, ó Espírito de ó Espírito
Você se sente cansado. Você está em casa e você está se sentindo muito cansado. Vai renunciando agora a isso, todo esse espírito. Todo esse espírito de distração. Você está se sentindo distraído, distraída. O Espírito Santo agora está envolvendo você. Vai renunciando agora. Vai renunciando. Desejando que o Espírito Santo venha te curando agora, venha restaurando as suas forças. A mãe já se faz presente aí contigo, a mãe já se faz presente conosco. Vai sentindo a presença da mãe. Mas sinta também agora o Espírito que revigora. O Espírito que revigora as nossas forças. Revigora as minhas. Revigora as suas forças aí na sua casa. Vai soltando a sua voz, meu irmão. Solta a sua voz e vai orando no Espírito. Vai deixando o Espírito revigorar. O Espírito que revigora, que restaura. Aí você na sua casa, você pode erguer essa música do alto também, orando no Espírito. Você que não ora no Espírito, vai clamando esse Espírito. Vai desejando que ele venha fazer parte da tua vida. Que ele venha fazer parte de você nessa noite. Espírito de amor, Espírito Santo, liberta-nos, ó Espírito, Nossa Senhora, agora com o Espírito, a Mãe, juntamente com o Espírito Santo, agora te abraça. Para muitos, agora, a Mãe está dando colo. Para muitos, agora, a Mãe
está acolhendo no colo dela. Muitos agora sentem o sopro do Espírito, você sente o sopro e sente também o colo da mãe. Vai sentindo agora a mãe te abraçando, a mãe te amando, a mãe acolhendo, te acolhendo no ventre dela. Vai se sentindo agora acolhido no colo da mãe. Vai sentindo agora o sopro do Ruach sobre você, sobre a tua mente, o teu coração. Obrigado, mãe, agora por esta presença materna. Obrigado, mãe. Nós podemos continuar orando no Espírito. Mesmo aí no colo da mãe, você pode orar no Espírito. Pode se sentir livre agora no Espírito. É isso que o Espírito quer fazer. É isso que o Espírito quer conduzir. É para isso. É para onde o Espírito quer te levar nessa noite. Solta sua voz. Deixa o Espírito Santo agora mover dentro do teu coração. Vai sentindo agora o Espírito Santo. O Espírito Santo passeia agora pelos teus músculos, todos os músculos do teu corpo, todos os teus órgãos. Vai cantando junto conosco essa canção. Vai cantando essa canção conosco no Espírito e deixe de ser conduzido pelo Espírito. Vem me abraçar. Eu preciso de
ti. Vai se abraçando agora. Mãe, vem me abraçar. Eu preciso de ti. Mais uma vez. Mãe, vem me abraçar. Eu preciso de ti. Mãe, vem me abraçar. Eu preciso de ti. No calor do teu abraço, no calor do teu abraço, sinto a paz que eu procurava. Sei que nunca estou só. Sopra em mim, mãe querida, sopra em mim o teu ar. Este vento me levanta do chão. É um sopro de vida nova. Eu estou em tuas mãos. Mãe, vem me abraçar. Eu preciso de ti. Mãe, vem me abraçar. Eu preciso de ti. De cabeça erguida, eu olho para o céu, sinto um perfume de rosas que nascem do seu ser, que nascem do seu ser. Sou escravo do teu amor. Sou escravo do teu amor. Mãe, vem me abraçar. Eu preciso de ti. Mãe, vem me abraçar. Eu preciso de ti. Vem, mãe, vem me abraçar. Eu preciso de ti. Mãe, vem me abraçar. Eu preciso de ti. Permanece agora de olhos fechados, com a mão no seu coração. O Espírito está curando, está tocando toda falta de amor, toda falta de paz nos nossos corações. Quantas vezes o pecado tirou a paz dos nossos corações, mas o Espírito Santo agora está nos libertando, nos liberta agora de toda angústia, tudo aquilo que o pecado trouxe na nossa vida, tudo aquilo que o pecado tem trazido nas nossas vidas. O Espírito Santo agora está lavando. O abraço de mãe agora está tocando. Esse abraço de mãe junto com o Espírito está realizando uma cura interior em nós.
nas nossas gerações, nas nossas histórias, na história das nossas famílias. Obrigado, Espírito. Obrigado, Espírito Santo. Pois está soprando nas nossas gerações, está soprando nas nossas vidas, está soprando nos nossos ouvidos. Obrigado, Espírito. Está soprando no nosso interior. Deixa o Espírito Santo soprar, meu irmão. Você que se sente longe do Espírito, você se sente longe dessa unção, o Espírito Santo está te trazendo de volta, meu irmão. Você sente falta dessa unção e você não se sente dentro dessa unção. O Espírito Santo está te trazendo para dentro dessa unção. Ore, meu irmão, ore junto, ore no Espírito, ore, sinta de volta esta unção, sinta de volta essa presença do Espírito. Está vindo choro agora na tua garganta. Chore, meu filho. Está vindo choro agora, de dentro para fora. Toda vez aos nossos corações, ó Espírito, transforma os nossos corações em corações de carne. Ó Espírito, ó Espírito, sacia a nossa alma, sacia a nossa alma, a sede de Deus. Somos seres sedentos, seres sedentos de Deus. Queremos sentir a presença de Deus em nossas vidas. Estamos secos, estamos secos, como os nossos secos. Traz de volta vida em nós, sopra em nós vida nova, ó Espírito, vida nova em nós, vida nova em mim e em você, vida nova em nós, no Espírito.
sinta essa vida nova soprando. Vida nova em nós, meu irmão. Vida nova em você. Vida nova. Vida nova no Espírito. Vida nova, nós desejamos, nós queremos o Espírito, nós queremos vida nova, estamos sedentos de Ti, ó Espírito. O Senhor está tocando várias pessoas. É mais de uma pessoa que se sentia assim. Você se sentia seco, como eu falei aqui. Exatamente seco. Você se sentia seco fisicamente. A sua pele seca. O seu interior seco. O Espírito Santo está te trazendo de volta à vida. Você sente agora os teus ossos diferentes. Você sente a tua pele diferente agora. Todo o teu interior diferente. Porque o Espírito Santo está soprando novamente em ti. Meu irmão, minha irmã, o sopro de vida nova vai tomando posse disso agora. Não fique pensando, não fique raciocinando no que você está vendo. Essa é a ação do Espírito Santo, é a ação dele. Basta que você abra o teu coração e adentre essa ação. Não fique apenas como telespectador. Não fique apenas como ouvinte, como telespectador assistindo. Mas entre nessa ação. Não somente observe, mas ore conosco. Vamos cantar agora o canto do Espírito. Nós vamos por mais um momento, mergulhar nesse Espírito. Mais uma vez adentrar as profundezas do Espírito de Deus, mais uma vez. Você pode cantar conosco agora. E mais uma vez nós vamos mergulhar nesta unção do Espírito.
Vai cantando agora para você, vai pensando nessa música. Sentir não somos nada, não somos nada, sentir não somos nada, brisa suave, como abraçador, Espírito de Deus, inunda o meu ser. Mais uma vez. Sentir não somos nada, sentir não somos nada, sentir não somos nada, sentir não somos nada, brisa suave, como abraçador, Espírito de Deus, inunda o meu ser. Espírito de Deus, todo teu eu quero ser. Ressuscita o meu ver com teu amor. Espírito de Deus, todo teu eu quero ser. Ressuscita o meu viver com teu amor. Espírito de Deus, Espírito de Deus, todo teu eu quero ser. Ressuscita o meu viver com teu amor. Espírito de Deus, todo teu eu quero ser. Ressuscita meu viver com teu amor. Espírito, Espírito, Espírito amado, amado de minha alma, no seu coração. Espírito, Espírito amado de minha alma. Espírito, Espírito amado de minha alma. Espírito, Espírito amado de minha alma. Espírito, Espírito, Espírito amado de minha alma. 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 Espírito, Espírito, Espírito amado de minha alma. Espírito, Espírito amado de minha alma. Espírito, Espírito
alma. Espírito amado de minha alma. E assim, com esse Espírito amado dentro da minha alma, vai silenciando o teu coração. Deixa o teu Espírito Santo amado agora derramar toda a paz que é necessária. Esse Espírito Santo amado possa abrir a sua mente, o seu coração e inundar todo o teu ser com a paz que vem do céu. Permita essa paz, irmão. Deseja essa paz agora no teu coração. Para que através dessa paz, desse Espírito amado, nós possamos abrir o nosso coração, a nossa mente para ouvir a palavra do Senhor. Para que nós possamos derrubar esta segunda muralha, esse nosso cerco do Jericó. Mas para que nós possamos derrubar esta muralha que há em nós, nós precisamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente. Nós precisamos desejar isso em nós. Nós já pedimos a intercessão da Mãe e agora a presença desse Espírito Santo. Vem abrir o nosso coração, vem abrir a nossa mente. Permita que essa paz, esse Espírito amado, inunda todo o nosso ser. Que todo o nosso humano agora caia por terra para nós ouvirmos a palavra. E tudo aquilo que queira se levantar contra nós, que caia por terra através desse Espírito Santo amado de meu Pai. Vai silenciando o teu coração nesse Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos, é uma alegria muito grande para nós, como comunidade Ruá, ter você como nosso ouvinte, nosso participante desse cerco de Jericó, onde nesta noite nós vamos trabalhar o segundo tema desse cerco, onde vamos falar da luxúria, esse pecado da luxúria. E muitas vezes, quando nós olhamos para essa palavra luxúria, nós pensamos numa coisa luxuosa, numa mansão, numa boa muda de roupa, num bom carro. Eu, na minha ignorância, no começo da minha caminhada, eu pensava nisso. Mas não tem nada a ver com isso, porque é o pecado da carne, é o pecado do sexo. Tudo aquilo que é feito fora do plano de Deus, na área da sexualidade, é o pecado da luxúria. E a palavra, ela vem contar histórias de homens imperfeitos. Homens que viveram esse pecado da luxúria. Abraão, Noé, os apóstolos eram falhos, pecadores imperfeitos, mas alcançados pela graça de Deus. E quantos que a palavra vai relatar? Quantos que a palavra vai relatar?
Eu não vou ler as passagens, mas que você possa anotar e depois você que vai assistir, vai estar gravado essa pregação. A palavra em Gênesis 12, 10 ao 20, ela vai falar que Abraão entregou a sua própria esposa para se deitar com outro homem. O pai da fé viveu o pecado da luxúria. Essa passagem de Gênesis vai contar que Abraão, ele passava uma necessidade muito grande naquela época. Uma necessidade de alimento, necessidade de água. E a palavra vai dizer que Abraão, ele desceu para o Egito em busca de comida, de alimento. E a palavra diz que quando Abraão, eles foram entrar no Egito, ela falou para sua esposa que quando os egípcios percebessem a presença deles, que ela mentisse. E quando perguntassem para ela quem era essa mulher, era para ela falar que era irmã de Abraão. Irmãos, aqui a palavra ela vai colocar dois pecados, o pecado da luxúria e o pecado da mentira. E a palavra diz que quando os egípcios perceberam essa mulher, eles apresentaram ela para o faraó, e o faraó perguntou quem que ela era. Então ela falou, ela mentiu que era irmã de Abraão. E como ela era uma pessoa muito bonita, uma pessoa muito bela, o faraó ele se deitou com ela, ele fez sexo com essa mulher. Aí entra o pecado da luxúria. Mas quando esse faraó percebeu que ela não era irmã de Abraão, e o faraó ele tratou muito bem Abraão, dando para ele animais, ovelhas, bois, servos, servas. Mas ele estava dando tudo aquilo em troca de uma pessoa, em troca de um pecado carnal. Mas quando esse faraó ele descobriu que era a esposa de Abraão, ele mandou os soldados deles tirarem Abraão e sua esposa daquele lugar. Vocês percebem o tamanho desse pecado da luxúria? Ele já vem lá do comecinho da palavra narrando, contando as histórias dos homens que viveram. E vocês imaginam o tamanho da desgraça que poderia ter acontecido na vida desse faraó. Porque ele cometeu um adultério, ele cometeu um pecado. E a mulher de Abraão, ela sai com Abraão com esse pecado. A palavra vai dizer também, na segunda carta de Samuel 11, ela vai contar a história de um grande rei. Do rei Davi, que foi seduzido pela beleza de uma mulher também. Essa passagem de Samuel 11, ela vai contar que o rei Davi, ele mandou seus soldados para uma batalha com os amonitas, e nessa batalha, Joabe era um dos seus braços direitos, e junto com esses soldados tinha um soldado chamado Urias. E quando eles foram enviados para essa batalha, a palavra vai dizer que o rei Davi estava lá na segunda parte do seu palácio. Lá na segunda parte do seu palácio, ele observou lá fora e ele viu a mulher de Urias. E a mulher estava tomando sol e ela era uma mulher também uma beleza extraordinária. E olha, irmãos, por onde que entra o pecado da luxúria? O pecado da luxúria entra através do nosso olhar. Porque quando o rei Davi ele viu aquela mulher, aquela beleza daquela mulher, a nudez daquela mulher, ele já desejou ela no seu coração. E ele pediu para os servos trazer ela para o palácio. E o rei Davi teve relação com essa mulher. Era uma mulher casada com um de seus soldados. Mas a palavra diz que dias depois, quando o rei Davi, ele ficou sabendo que essa mulher ela engravidou dessa relação. Ela veio e contou para ele, eu estou grávida.
E olha, quando o inimigo ele entra no coração do ser humano, o que ele é capaz de fazer? O que o rei Davi fez? Ele chama o seu braço direito, Joabe, e manda chamar Urias. E Urias ele vem, então, conversar com o rei Davi, mas o rei Davi tinha intenção que esse soldado fosse para casa, deitasse com sua mulher, tivesse relação, e ele não ia perceber que o filho não era dele. Mas como esse soldado era um soldado que dava vida pelo seu trabalho, ele não desceu naquela noite usar com a sua mulher, e o rei Davi achou estranho. E ele chamou os seus soldados e pediu para ele o porquê que ele não tinha deitado com a sua esposa. E quando o rei Davi percebe que Urias ele não ia para casa deitar, ter relação com sua esposa, então ele manda seu braço, chama o seu braço direito, novamente, Joabe, e pede para Joabe levar Urias de volta lá na guerra e colocar esse soldado na linha de frente para que ele fosse morto. E a palavra diz que Urias ele foi levado, ele não sabia, ele foi um soldado inocente que derramou sangue pela sua pátria. E ele foi colocado na linha de frente, ele foi morto. E a palavra diz que o rei Davi, depois da sua morte, ele ficou com a mulher de Urias, ele teve um filho, esse filho com ela. E se nós formos pegar o mandamento da igreja, o 9º mandamento ele vai falar não desejar a mulher do próximo. E vocês vejam que o tamanho da desgraça também que acontece na vida desse rei. Precisou alguém derramar sangue por causa do pecado da luxúria. E assim são tantas histórias que a palavra vem contar as histórias desses homens de fé, mas ao mesmo tempo que eles tinham a fé viva, ao mesmo tempo eram homens pecadores. Ao mesmo tempo que nós estamos conduzindo essa palavra para você, irmão, que está nos ouvindo, eu sou um pecador. A primeira pregação, ela chega aqui no meu ouvido, porque é o que está mais próximo da minha boca. Quando Paulo escreve suas cartas, e uma das cartas que ele escreve para a comunidade de Coríntios, e na primeira carta, no 12 ao 27, ela vai dizer assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. O nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vem colocar isso para nós. E o que eu tenho feito desse templo? O que eu tenho feito desse templo do Espírito Santo onde habita esse Espírito Santo que nós desejava agora antes na oração? Ele só vai habitar no nosso coração se nós não tivermos vivendo um pecado tão grave que é o pecado do adultério, o pecado da carne, o pecado da sexualidade, essa luxúria desenfreada. Porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Como que eu vou ter coragem de chegar lá na Santa Missa e receber Jesus Eucarístico? A partir do momento que nós recebemos o Jesus Eucarístico, o nosso coração ele se torna o sacrário vivo do Senhor. E quando nós olhamos para esse pecado da luxúria, quantas pessoas que têm sofrido essa escravidão desse pecado? O Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 18, 58, ele vem falar de todos os pecados e as suas consequências, inclusive o pecado da luxúria. Você pode pegar no Catecismo da Igreja, se você quiser
estudar mais a fundo o que a igreja vem falar para nós desse pecado da luxúria. Está ali o catecismo da igreja. A igreja está orientando seus filhos com sua catequese. Mas muitas vezes nós não vamos buscar essas informações. Existe somente na palavra relatada a história de um homem perfeito. A palavra diz que todos os homens relatados na palavra, eles eram homens pecadores e imperfeitos, mas eles eram alcançados pela graça do Senhor. E eu e você também podemos ser alcançados por essa graça. Eu e você podemos ser alcançados por essa graça do Senhor e conseguir derrubar dentro do nosso coração, do nosso pensamento, essa muralha desse pecado da luxúria. O próprio Jesus, esse homem perfeito relatado na palavra, ele vai contar a história, a parábola do filho pródigo. De repente você já ouviu essa parábola. De repente você que está nos assistindo não ouviu, você que vai assistir depois essa pregação. E olha que bonito quando Jesus conta essa história, essa parábola do filho pródigo. Aquele filho mais novo daquele pai, daquela mãe, ele sai e pega toda a sua herança, pega todo o dinheiro que pertencia, ele vai para o mundo, ele vai gastar todo o seu dinheiro. E nessa parábola Jesus conta que muito desse dinheiro esse jovem gastou nesse pecado da luxúria. Porque ele fazia festas, ele fazia grandes festas. E nessas festas estava ali presente esse pecado da luxúria. Mas esse filho pródigo, de repente você que está me assistindo nesse momento, você que vai assistir, se coloca como um filho pródigo hoje, que precisa voltar para a casa do pai. Que precisa voltar para os braços do pai. E esse filho pródigo, quando ele percebe que ele tinha perdido tudo a herança que ele tinha herdado do seu pai. Quando ele estava lá na desgraça dele, que ele perdeu tudo porque o pecado, e esse pecado da luxúria nos leva à desgraça. Ele tira tudo de nós, ele tira o nosso dinheiro, ele tira a nossa paz, ele tira o nosso sossego. E esse pecado também tirou o sossego daquele jovem que Jesus relata nessa passagem. Essa passagem está em Lucas 15, do 11:32. Mas esse filho, quando ele percebe que ele perdeu tudo, ele lembra que ele tem um pai. E ele volta para a casa desse pai. E esse pai está lá de braços abertos, esperando aquele filho arrependido que volta. Muitas vezes nós cometemos os nossos pecados. De repente você que comete esse pecado da luxúria, o pecado da carne, meu amado e minha amada, precisa voltar para a casa do Pai. O Pai está de braços abertos nos esperando. Nós precisamos voltar para a casa desse Pai. O Fernando vai cantar uma música agora. Essa música foi feita pela banda Dom, soprada no coração desses músicos através do Espírito Santo. E você vai escutar essa música e permite que essa música adentre agora no teu coração. Permite que através dessa música vai revelando dentro do teu coração esse desejo de uma grande mudança de vida. Esse desejo de sair desse pecado que escraviza muitos nos dias de hoje. Tudo é do Pai. Eu pensei que muitas vezes eu podia viver por mim mesmo. Pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar.
no meu ser. O pecado devassou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu. A minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, e restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é do Pai. É do Pai toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. É do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. É do Pai toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. É do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Nós precisamos ser curados por esse amor, por esse Pai misericordioso. Mas, irmãos, como é difícil nos dias que nós estamos vivendo, nesses tempos que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo tempos muito difíceis. O tempo que a família está sendo destruída, e muitas famílias têm sido destruídas por esse pecado da luxúria. Esse pecado da sexualidade que não tem mais controle, desenfreado. Parece que os valores da família, os valores do corpo, parece que não tem mais valor. A sexualidade hoje, esse pecado da luxúria, ele não está longe, ele está na palma da nossa mão. Esse meio de comunicação que veio, que muitas vezes, se nós não soubermos usar, ele nos leva para o céu, mas ele também pode nos levar para o inferno. Hoje, as mulheres, parece que o corpo das mulheres não tem mais valor. Ontem à noite eu conversava com a minha esposa. Meu Deus do céu, gente, aonde que vai parar a roupa das mulheres? Mulheres andando seminuas nas ruas. Mulheres andando, parece com roupas de praia, nas santas missas, gente. E aonde que isso vai parar? E parece que hoje tem pessoas que ainda falam que é normal, é tudo normal. Não é não, irmãos. Nós temos que se valorizar. A mulher ela tem que valorizar o seu corpo, ela tem que cuidar do seu corpo, como a palavra diz. Nós somos o templo do Espírito Santo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o que eu e você tem feito desse templo do Espírito Santo? Porque se nós não cuidar, se nós não vigiar esse pecado, nós vamos se tornar esse filho pródigo. Nós vamos perder tudo. E de repente não vai dar tempo de nós voltar para a casa do Pai. De repente não vai dar
Irmãos, olha esse pecado da luxúria. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque aonde que nasce esse pecado? Esse pecado nasce através do nosso olhar. Porque eu, como homem, se passar uma mulher seminua na minha frente, e eu olhar para essa mulher, não tem problema nenhum de eu olhar para ela. Mas eu olhar para ela com um olhar santo. Agora, se eu olhar para essa mulher, um olhar da maldade, da malícia, o que vai acontecer? Através do meu olhar, essa imagem dessa pessoa, ela vai ir na minha cabeça. E ali na minha cabeça, eu vou começar a criar fantasias dentro da minha cabeça. Eu vou olhar para as pernas, de repente para o seio dessa mulher, e eu vou começar a criar fantasias dentro da minha cabeça. E essa fantasia pode descer no meu coração e virar um desejo, irmãos. E a palavra diz que se você desejar a mulher em cobiça no seu coração, você já adulterou com ela. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Esse pecado da luxúria, ele está na nossa frente a todo momento. Mas nós temos que olhar para essas situações com um olhar de misericórdia, irmãos. Nós não podemos condenar essas pessoas. De repente, essas mulheres que andam seminuas, elas não tiveram oportunidade de nascer dentro do seio de uma família católica, uma família religiosa. Um pai e uma mãe que ensinou os valores do seu corpo. Por isso nós temos que olhar com um olhar de misericórdia. Mas se nós olhar com um olhar de malícia, aquilo que eu falei, nós temos que ser monitorados a todo momento, irmãos. Para não cair nessa tentação, nesse pecado da luxúria. Porque o inimigo, ele é muito sujo. Olha o que ele fez com esses dois relatos, desses dois homens da palavra que nós acabamos de ouvir. E não é porque nós fazemos parte de uma comunidade, nós estamos conduzindo uma palavra, que eu também não posso cair nessa tentação desse pecado. Por isso eu tenho que me monitorar, eu tenho que ser vigilante na minha oração. Irmão e irmã, se você vive esse pecado da luxúria aí na tua casa, você que vai nos assistir depois, essa pregação. Eu quero convidar você, irmão, a olhar para esse Cristo. E junto com esse pecado da luxúria, irmão, nós vamos colocar agora, aqui na chaga do ombro de Jesus. Porque eu acredito que foi um dos pecados que Jesus carregou na cruz. Quando Jesus sobe aquele calvário, ele está ali com aquela ferida aqui no ombro, carregando esse pecado da luxúria. E quantos pecados daquela época que Jesus carregou na sua cruz. O derramamento do sangue de Jesus lá no alto do Calvário foi para lavar aquelas gerações de pecados daquele povo daquela época. E eu convido a você, irmão, você, irmã, se você vive esse pecado da luxúria, se você é tentado como eu sou tentado, como cada um é tentado esse pecado, eu convido a você colocar na chaga do ombro de Jesus e permitir ser lavado por esse sangue. Porque cada vez, irmão e irmã, que eu cometo esse pecado da luxúria, esse pecado da carne, eu estou colocando um peso a mais aqui no ombro de Jesus. Nós precisamos aliviar essa cruz. Porque essa cruz agora não é mais do Cristo. Ele já passou por ela. Essa cruz é minha, essa cruz é tua. Nós precisamos todos os dias olhar para a cruz de Cristo,
olhar para esta chaga do ombro dele e dizer assim: obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor carregou o meu pecado. O Senhor carregou esse pecado da luxúria na cruz por mim. Mas eu agora preciso fazer a minha parte. E junto com esse pecado da luxúria, agora nós vamos fazer a oração, o Francisco vai colocar na tela. E através dessa oração que nós já fizemos no primeiro dia do nosso ser, nós já vamos colocar tudo aquilo que tem tirado a paz no nosso coração, através desse pecado da luxúria. E pedir a misericórdia de Jesus para que seja derrubada esta muralha, através desta oração. Então nós vamos fazer a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença. Aqui nós temos uma imagem de São Miguel Arcanjo, que São Miguel Arcanjo venha fazer parte desta nossa oração. Gloriosíssimo Príncipe dos Exércitos Celestes, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate contra os principados e as potestades, contra os chefes deste mundo de trevas, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Vinde em auxílio dos homens que Deus fez a sua imagem e semelhança e resgatou com grande preço da tirania do demônio. E a vós que a Santa Igreja venera como seu guardião e patrono, vós a quem o Senhor confiou as almas resgatadas para as introduzir na felicidade celeste. Suplicai, pois, ao Deus da paz, que esmague Satanás sob os nossos pés, a fim de lhe tirar o poder para prejudicar a Igreja. Apresentai ao Altíssimo as nossas orações, para que depressa desçam sobre nós as misericórdias do Senhor. E sujeitai a antiga serpente, que não é outro senão o diabo, Satanás, para o precipitar encadeado nos abismos, de modo que não possa nunca mais seduzir as nações. Em pé. Em nome de Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, com a intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, de São Miguel Arcanjo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e de todos os santos apoiados na autoridade sagrada da Igreja, da Santa Igreja Católica, nós empreendemos com confiança a batalha para afastar os ataques e as emboscadas do demônio. Levanta-se o Senhor e sejam dispersos os seus inimigos. Fujam diante dele aqueles que odeiam, desvaneça como se desvanece o fumo, e como se derrete a cera ao fogo. Assim pereçam os pecadores diante do rosto de Deus. Eis a cruz do Senhor, fugir potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Que a tua misericórdia, Senhor, seja sobre nós, como nós esperamos em ti. Nós te exorcizamos, espírito imundo, potência satânica, invasão do inimigo infernal, legião, reunião, seita diabólica, em nome e pela virtude de nosso Senhor Jesus Cristo,
seja desarraigado, expulso da Igreja de Deus, as almas criadas à imagem de Deus e resgatadas pelo precioso sangue do Divino Cordeiro. Desde este momento, não te atrevas mais perto da serpente a enganar o gênero humano, perseguir a Igreja de Deus e sacudir e joelhar como trigo os eleitos de Deus. Manda-te, ó Deus Altíssimo, a qual na tua grande soberba presumes ainda ser semelhante. Ele que deseja que todos os homens se salvem e conheçam a verdade. Manda ao Deus Pai, manda ao Deus Filho, manda ao Deus Espírito Santo, manda ao Cristo, Verbo eterno, de Deus feito carne. Ele que Para a salvação da nossa progenie perdida por tua inveja, se humilhou e tornou obediente até a morte. Ele que edificou a sua igreja sobre pedra firme e prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam jamais contra ela, querendo permanecer com ela todos os dias até o fim do mundo. Manda-te esse sinal sagrado da cruz e a virtude de todos os mistérios da nossa fé cristã. Manda-te a poderosa Mãe de Deus, a Virgem Maria, que desde o primeiro instante da sua imaculada conceição, pela sua humildade, esmagou a tua cabeça orgulhosa. Manda-te a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e dos outros apóstolos. Manda-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão de todos os santos e santas. Então, dragão amaldiçoado e toda a legião diabólica, nós te conjuramos, pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, pelo Deus que tanto amou o mundo, que lhe deu seu único Filho, para que creia nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Cessa de enganar as criaturas humanas e de derrubar sobre elas o veneno da condenação eterna. Cessa de danificar a Igreja e de amar laços à sua liberdade. Vai-te, Satanás, inventor e mestre de enganos, inimigo da salvação dos homens. Cede o lugar a Cristo, em quem não encontraste nada das tuas obras. Cede o lugar à Igreja, una, santa, católica e apostólica, teu próprio Cristo com seu sangue. Humilha-te sob a poderosa mão de Deus, treme e foge, feita por nós, no santo e terrível nome de Jesus, e faz tremer o inferno, a quem as virtudes dos céus, as potestades e as dominações estão submissas, e a quem os querubins e os serafins louvam sem cessar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Senhor, ouve a minha oração, e chegue a voz do meu clamor. Oremos. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tendes o poder de dar a vida depois da morte, o repouso depois do trabalho, porque não há outro Deus senão a vós, e não pode haver outro a não ser vós, ó Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim.
Com humildade suplicamos que a vossa gloriosa majestade se digne livrar-nos poderosamente e guardai-nos são e salvos de todo o poder, laço, mentira e malvadez dos espíritos infernais. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Das emboscadas do demônio, livrai-nos, Senhor. Dignai-vos conceder à vossa Igreja a segurança e a liberdade para vos servir. Nós os suplicamos, ouvi-nos, Senhor. Dignai-vos humilhar os inimigos da Santa Igreja. Nós os suplicamos, escutai-nos, Senhor. Você que está na sua casa nesse momento, se você tiver água benta, você pode estar aspergindo a água benta. Se você não tem, você pode providenciar para a próxima sexta-feira uma água benta e está também aspergindo essa água na sua casa, nos seus bens, no seu carro, na sua moto, para que através também dessa fonte de graça que é a água benta, possa entrar também as graças na tua casa. Irmãos, é uma alegria muito grande, mais uma vez, nós poder estar entrando na tua casa através desta oração do Cervo de Jericó. E nesse finalzinho agora, onde nós já estamos encerrando, nós vamos se despedir cantando a música da Mãe, Vem Me Abraçar. Que nesse abraço da Mãe você possa, nesta noite, ter um bom sono. Que nesse abraço da Mãe você possa estar colocando ainda o seu pedido. Nós colocamos diante da cruz do Senhor junto com Nossa Senhora. Todos os pedidos que foram feitos nesta noite, você colocou o seu pedido, fez o seu pedido de oração, o seu agradecimento. Por intercessão de Nossa Senhora, nós colocamos agora diante da cruz do Senhor. E fica o convite para a sexta-feira que vem, onde nós vamos trabalhar, qual o tema mesmo, Francisco? Ganância. A ganância. Então você é o nosso convidado para sexta-feira, junto com Maria e os anjos, a estar derrubando esta muralha da ganância. E assim nós podemos fazer essa caminhada deste grande cerco. E na certeza que no último dia venceremos todas estas muralhas. Amém, irmãos? Ficamos com a música. Um abraço, que a paz de Jesus, o amor de Maria possa permanecer aí na sua casa, no seu lar, na sua família. Amém? Que você tenha um santo e abençoado final de semana. Mãe, vem abraçar. Eu preciso de ti. Mãe, vem me abraçar. Eu preciso de ti. As coisas desse mundo me chamam a atenção. Sinto um vazio em meu peito. Dobro os meus joelhos e olho para o céu. Desejo tua presença ao meu lado. Mãe, vem me abraçar. Eu preciso de ti. Mãe, vem me abraçar. Eu preciso de ti. No calor do teu abraço, sinto a paz que eu procurava. Sei que nunca estou só.
mim, Mãe querida, sopra em mim o teu ar. Este vento me levanta do chão. É um sopro de vida nova. Eu estou em tuas mãos. Mãe, vem me abraçar. Eu preciso de ti. Mãe, vem me abraçar.